Olha só, ficar brincando com Deus é algo muito perigoso. É algo que muitas pessoas estão fazendo, brincando com Deus. Mas tem um ditado que diz assim: com Deus não se brinca. Mas e por que as pessoas elas continuam fazendo coisas que, na maioria, a gente vê que, poxa, isso aí é uma brincadeira, né? A pessoa está na igreja, mas está vivendo uma vida de pecado, está vivendo uma vida dupla. E muitas das vezes, é claro que isso é uma hipocrisia, mas muitas pessoas estão vivendo desta forma. Na igreja é de um jeito, e fora da igreja, em outros ambientes, a pessoa é totalmente diferente. Olha só, esse tipo de coisa está acontecendo porque estão relativizando o que é ser cristão. O que é ser cristão nos dias de hoje? É você ir para a igreja, é você ir à igreja, é você ir ao culto, é você ler a Bíblia, é isso? Ser cristão é isso? Então, se você pensa dessa forma, esse vídeo ele vai te confrontar, porque não é nada disso. No texto que a Bíblia fala que foram chamados pela primeira vez de cristão, estava denominando aqueles que eram seguidores de Jesus Cristo. Olha só, um homem que chegou em um momento em que tinha um sistema político, religioso, um sistema predominante que dominava a mente das pessoas, né? Então, Jesus chega no momento em que ele depara com tudo isso e ele confronta, e além de confrontar, ele desafia. Ele diz: olha, está cumprindo o tempo, o reino é chegado, arrependei-vos e credes no Evangelho. Jesus se apresenta de uma forma polarizada. E olha só, os seguidores de Jesus, eles continuaram na mesma performance que Jesus tinha. É tanto que quando Jesus é levado aos céus, isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Então, quando ele é levado e vem aquele momento em que todos são cheios do Espírito Santo, Pedro, ele se levanta, começa a falar, e o que acontece imediatamente é que os governantes, o sistema religioso, junto com a cúpula, eles se reúnem para dizer a ele: olhem, vocês devem ficar calados, não devem falar mais nada desse Jesus, porque esse Jesus já causou muitos problemas. E, de certa forma, Jesus ele veio para trazer a divisão daquilo que era errado, daquilo que eles estavam fazendo de errado, para mostrar a verdade. E olha só, Jesus não estava preocupado com quem ia gostar, com quem ia deixar de gostar. Jesus veio para cumprir uma missão. Então, olha só, nos dias de hoje está sendo muito relativado, está menosprezando o que é ser cristão. E muitas pessoas estão indo e está se levando como algo que é fácil. É uma brincadeira. Porque muitas pessoas estão vivendo a vida achando que elas estão salvas, elas estão garantidas e estão vivendo debaixo de uma mentira ou de mentiras que estão colocando dentro das suas cabeças. E isso é uma verdade. Então, não quero que você venha aqui agora achar que eu estou tentando te convencer de alguma coisa. Não, eu estou te mostrando a verdade. E muitas pessoas não querem enxergar a verdade porque é mais fácil aceitar o que elas já estão vivendo. Está fácil. Está muito prático. E dá para se viver dessa forma. Mas olha só, quando chegar um grande dia em que você se deparar que você estava vivendo uma mentira, estava praticando o que era errado, o contrário, aí não tem essa história de que, mas
me convenceram, me persuadiram a fazer isso, eu não entendia direito. Nessas horas, todo aquele, ele quer dar uma desculpa, quer trazer uma desculpa. E não adianta muito, porque, de certa forma, você está alimentando isso. Então, a gente vive de frente com muitos sistemas que tentam programar a nossa mente, que tentam nos persuadir, tentam nos levar, nos conduzir, nos influenciar, e isso muitas das vezes é possível, isso muitas das vezes consegue, porque as pessoas estão cada vez mais com as mentes mais propícias a aceitarem. E só basta uma pessoa influente falar alguma coisa que elas vão aceitar e vão comer, engolir de vez. Quer ver uma coisa que muita gente está engolindo? Olha só, esse ano é o ano da política ela polarizar-se novamente. E eles vão usar as áreas que eles podem polarizar que vão ter resultados. Então existe uma estratégia por trás desse sistema político. Esse ano é o ano da eleição. E você vai ser bombardeado. Olha só, você, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus amigos, para serem levados, influenciados a aceitarem a verdade que está sendo colocada à sua frente. Então, olha só, ser cristão no mundo de hoje é algo totalmente difícil. É difícil ser cristão. Você seguir a Jesus em tudo, e eu vou logo dizendo de cara, ninguém nesse mundo serve a Jesus ou segue a Jesus da forma que a Bíblia diz. Ninguém. E eu vou provar para você. A Bíblia diz assim, ó, segui a paz com todos. Não é todo mundo que está em paz com todos. E nem todos estão em paz. E a santificação? A santificação é um processo de separação com um propósito para Deus, para o serviço de Deus, para o amor a Deus e as coisas de Deus. A santificação é um processo. E olha só, isso é uma verdade nos dias de hoje. Ninguém é santo. Não 100%. Não existe essa de 100%. Alguém tem algum vício, alguém tem algum hábito que é contrário a tudo isso. Muitas pessoas estão domesticando os seus vícios, os seus hábitos ruins, os seus pecados. Estão domesticando, cuidando, sabe? E não querem que ninguém fale disso. Então, viver e ser um cristão é muito difícil. Agora, existem sim aqueles que estão se privando. Eu não estou falando de você se martirizar. Não. Você se fragilizar, né? Não. Também não é uma disciplina espiritual, não. As pessoas que estão dando prioridade e entendendo que elas são propriedade de Deus. E essas pessoas estão, sim, contrário aos sistemas. Porque se fosse só um sistema, porque as pessoas tratam dizendo assim, é um sistema religioso geral, é um sistema dominante no mundo, mas são sistemas que ele vem em cadeias. E aí você tem que entender bem isso. Então não é algo simples, mas a Bíblia mostra que todos aqueles que seguem a Jesus
Porque ontem eu recebi uma pergunta muito interessante. E a pergunta era: o que eu devo aceitar? Eu devo aceitar a Jesus ou devo aceitar o Evangelho de Jesus? E eu parei para pensar. E muitas pessoas querem aceitar as boas novas, mas as boas novas que elas querem, as boas novas que elas aceitam. O Evangelho, ele não foi modelado para as pessoas aceitarem. Quando Jesus aparece, ele diz: arrependei-vos da vossa prática, do vosso estilo de vida, arrependei-vos dos vossos pecados e credes no Evangelho. É crer no Evangelho, o Evangelho falado por Jesus. E esse Evangelho, ele também deve ser tendo em vista a quem traz esse Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas, João, escreveram conforme Jesus falou. Não é o Evangelho deles. Então hoje nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão aceitando as boas novas, que é a forma literal, o Evangelho, é boas novas. Mas da forma passiva, é aquilo que eles aceitam. Eles aceitam aquilo que tem prosperidade, vida financeira, né? Você vai ser bem-sucedido. Então, hoje é difícil você ser cristão, vivendo no mundo debaixo de um sistema ou de sistemas em cadeias que dominam em várias áreas da vida, em várias áreas, sabe? Emocional, espiritual, mental. Hoje você vai para muitos lugares que eles trabalham de alguma forma usando programação neurolinguística, né? Com base em medo, com base em muitas das vezes em regras ditadoras, e você fica ali apavorado. E não é dessa forma, e não é desse jeito. Então, essa brincadeira que muitos estão vivendo, ela vai ser desmanchada pela verdade. Não dá para continuar do mesmo jeito. Chega um momento que a pessoa para e diz assim: olha, não dá mais. Isso não dá para viver assim, não é dessa forma. O ser dentro de nós não consegue suprimir tudo isso e, de certa forma, aceitar. Então, olha só, você que chegou até aqui, isso é um vídeo para um confronto, é um confrontamento. Você não pode viver a sua vida com base em fundamentos humanos, trazidos por filosofias, por mentes humanas que querem influenciar. Você deve viver à luz da palavra de Deus. É a base sólida e que você pode confiar, você pode dizer: isso aqui é a verdade, porque a verdade estará aí. Mas poucos são aqueles que entram neste caminho para distinguirem, para entenderem, porque a Bíblia ela revela, olha só, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia mostra a realidade do ser humano. Como o ser humano age, como o ser humano se comporta. A Bíblia fala como líderes utilizam-se do poder, utilizam-se do seu nome, da sua autoridade para reinar, para conquistar. A Bíblia mostra o que acontecerá no fim dos tempos. Olha só, o jornal mostra o noticiário de hoje. Mostra a conduta governamental no que responde àquilo que eles processam, aquilo que eles criam, que trará uma resposta no futuro.
Mas a Bíblia ela fala o que acontecerá no futuro entre os países, entre os reinos. A Bíblia fala tudo isso, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, do que a notícia de amanhã. Então você que chegou aqui, eu agradeço, olha só, se inscreve no canal, deixa teu like. Esse vídeo é para confrontar, não é para trazer e nem para fazer cócegas, é para confrontar diretamente o que você está vivendo. Que Deus abençoe a tua vida.